Paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Venho por meio desse vídeo trazer um pouquinho mais da palavra de Deus para que venhamos a crescer no entendimento do propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. A palavra que eu quero me utilizar, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 7. Eu quero começar no versículo 26. Lucas 7, 26 diz assim: Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que o João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém, meus irmãos? Essa palavra aqui, Jesus estava falando da pessoa de João Batista. João Batista, aqui Jesus está fazendo uma analogia que entre os nascidos de mulheres, ele foi o maior dos profetas. João Batista foi o maior profeta que já existiu, considerado por Jesus. E isso é extraordinário, irmãos, se pararmos para analisar os profetas que antecederam João Batista. Nós vamos ver ali na galeria dos profetas Elias, que foi extremamente ousado no poder de Deus, Eliseu, que foi o seu sucessor e teve a sua porção dobrada. Aí nós vemos Isaías, que foi o profeta messiânico, Jeremias, Ageu, Amós, Daniel, que foi um jovem que se resguardou ao Senhor e teve uma vida extraordinária com Deus, dentro de um outro reino, dentro de um outro mundo que não era o dele. Nós temos Davi, que foi rei, mas também profeta, porque ele fez salmos proféticos. Então nós vemos grandes homens de Deus, grandes profetas que antecederam João Batista, e aí nós vemos Jesus dizendo que João Batista foi o maior de todos eles. Isso é extraordinário. Por que João Batista foi o maior dentre todos eles? Porque a própria palavra, ela traz a sua interpretação. Porque ele diz, este é aquele que está escrito, que foi que os outros profetas profetizaram a respeito dele, que ele prepararia o caminho do Messias. Então, João Batista, o propósito dele como profeta foi preparar o caminho para Jesus, foi trazer a mensagem de arrependimento para o povo de Israel. Ou seja, ele veio de antemão, ele veio antecedendo Jesus, pregando, anunciando para a nação de Israel que se arrependessem da sua religiosidade, se arrependessem dos seus pecados, se arrependessem dos seus maus caminhos, porque a vinda de Jesus estava chegando. E realmente chegou, bem na época dele, né? Então Jesus vem e diz que João Batista foi o maior dos profetas nascidos de mulher. Só que isso é tão tremendo porque aí ele conclui o versículo 28 dizendo: João Batista, sim, foi dos nascidos de mulher o maior profeta, porém o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E essa palavra, irmãos, ela é extraordinária. E o porquê que Jesus diz que João Batista é maior do que todos os outros que antecederam ele, mas no reino de Deus, o menor que está lá no reino é maior que João Batista. Porque, irmãos, primeiro, o cartão, a porta, a maneira de estarmos, o acesso de estarmos vivendo no reino de Deus é mediante a justificação de Jesus Cristo na cruz e mediante o nascermos de novo, recebermos a palavra de Deus, a qual muda a nossa natureza de uma natureza pecaminosa para a natureza de Deus implantada em nós, e aí sim poderemos estar no reino de Deus. E para o João Batista isso não foi possível. Por quê? João Batista veio anteceder o caminho de Jesus. Só que João Batista, ele partiu antes de Jesus concluir a sua obra. João Batista foi decapitado. E Jesus Cristo ainda não tinha concluído a sua obra na cruz. Então ele não teve a possibilidade de ter o que temos, de ter sido justificado em vida por nós, por Jesus assim como nós. Ele não teve a oportunidade de, em vida, ter a sua natureza mudada como nós temos.
Irmãos, hoje quando cremos em Jesus Cristo, cremos no sangue derramado, cremos na obra redentora, nós somos justificados dos nossos pecados. A natureza pecaminosa que existe na vida do homem sem Deus, na vida do homem que já nasce nessa natureza, ela é tirada graças ao sangue derramado na cruz do Calvário. Aí nós recebemos a palavra de Deus, que é uma semente incorruptível, como diz no livro de Pedro, e essa semente, ela vai sendo gerando em nós a filiação a Deus. E nós somos gerados no reino de Deus, nós somos inseridos no reino de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus. João Batista viveu como servo. Nós temos a possibilidade de vivermos como filhos, graças à obra de Cristo, graças à palavra de Deus que é enxertada em nós e ao Espírito Santo que nos é dado, ao Espírito Santo que é dado a todo aquele que crê. Então nós temos a possibilidade de vivermos como filhos de Deus. Por isso que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, porque João Batista viveu uma vida extraordinária, um grande homem de Deus, mas como servo. E nós, devido a termos a possibilidade de termos a natureza mudada, de nascermos de novo, de morrermos para o velho e nascermos de novo, vivermos a nova vida em Cristo, através da obra de Cristo, através da justificação de Cristo e através da palavra de Cristo, nós podemos ser filhos de Deus. Podemos voltar a ter a imagem e a semelhança do nosso Deus e do nosso Criador. Podemos ter a imagem e semelhança do nosso Pai. E isso é maravilhoso. João Batista não teve essa oportunidade, mas nós temos. Por isso, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E eu quero aproveitar, irmãos, essa oportunidade, esse vídeo, para falar exatamente sobre isso. Muitas vezes nós não reconhecemos o que recebemos de Deus. Muitas vezes estamos olhando de uma ótica totalmente errada. Nós somos pegos em diversas vezes pelos modismos do mundo, pelas modas, pelos estilos que o mundo lança, por tudo aquilo que está sendo ditado no mundo. E devido a isso que o mundo está lançando, muitas vezes não conseguimos nos encaixar nesses padrões mundanos e nos frustramos com isso. Nos frustramos por causa do corpo, às vezes é magro demais, está um pouco acima do peso, não está com o corpo do jeito que quer, às vezes não tem condição para andar no jeito que a moda dita, às vezes isso, às vezes aquilo, e estão sendo guiados pelo que o mundo está ditando, e isso gera frustração, ansiedade, e deixa de ser reconhecido o precioso, aquilo que realmente recebemos de Deus, que é a imagem do Criador, que é voltarmos a ter a imagem de Deus. Então, irmãos, eu uso esse vídeo para te fazer um alerta. Não seja guiado pelo que o mundo dita. Não seja guiado pelo que o mundo prega. Seja guiado pela palavra de Deus. Olha, novamente eu vou pontuar isso. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. E nós estamos falando de um homem que preparou o caminho para Jesus Cristo. Nós estamos falando de um homem que teve uma vida excelente na presença de Deus, que foi o maior do que todos os outros profetas que antecederam ele. Mas nós, por ainda estarmos muitas vezes conectados àquilo que está lá fora, deixamos de desfrutar da maravilha que Deus nos deu e do que Deus fez por nós. Então não olhe para aquilo que o mundo dita, para aquilo que o mundo prega, para aquilo que o mundo incita você a viver. Olhe para a palavra de Deus. Você tem um grande valor no reino de Deus. Pela obra de Cristo na cruz, crendo nela, você é um participante do reino de Deus, não desse mundo derrotado, não desse mundo caído, não desse sistema falido e que está prestes a acabar. Você tem a possibilidade de estar num reino inabalável, de ser a imagem e semelhança de Deus, de ter o domínio, a autoridade de ser filho de Deus. Então pare de olhar para aquilo que o mundo está jogando sobre você. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar agora por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abro, Senhor, o meu coração
e clamo para que o Senhor abra o coração daqueles que me ouvem e me assistem, Pai, para que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eles recebam essa oração. Eu oro, Senhor, para que os olhos dos entendimentos deles, Senhor, venham a ser abertos, venha a ser revelado no coração deles, Pai, o tamanho da obra que realizastes, o tamanho, Senhor, da sua bênção sobre nós, de nos inserir em seu reino, de nos fazer participantes desse reino maravilhoso, de fazer de nós filhos seus, de colocar em nós o seu Espírito Santo, o Espírito que clama Abba, Pai, e que testifica no nosso espírito que somos seus filhos. Obrigado, Senhor, por fazer de nós filhos seus e da sua família, pertencentes à família real. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha nos corações daqueles que me ouvem e me assistem, dos seus familiares, para que eles meditem na palavra, recebam a palavra, creiam na palavra e tenham as suas vidas transformadas pela pregação da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo salvação, eu profetizo mudança de vida naqueles que me ouvem e me assistem e em todos os seus e em todos os da sua casa, Pai. Assim eu oro, Senhor, e crendo nessa oração, eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você. Não esqueça de passá-la para frente, compartilhe com seus familiares, se inscreva no canal se você não é um inscrito e viva a palavra de Deus. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos. Amém.